Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. São 7h07. Muito bom dia a todos. Campos amanhece com sol, com previsão de calor para hoje também. O Instituto Nacional de Meteorologia vem trazendo para esta terça-feira, dia 31, último dia de janeiro, a previsão de tempo bom, com céu claro, ensolarado, máxima de 32, a mínima de 23 e não há previsão de chuva. Agora faz 25 graus em Campos e a sensação térmica é de 27 graus. Estamos ao vivo pela Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã, pelo Face, YouTube, Instagram, ao vivo também pela Twitch TV, daqui a pouco tem podcast do programa e logo mais reprise na Plena TV. Sejam todos bem-vindos, né? Uma ótima terça-feira a todos. Temos o prazer e a honra sempre renovados aí nesta manhã de poder conversar com o médico e secretário de Saúde de Campos, Paulo Irano, está conosco aqui mais uma vez e, como ele disse, saúde não tem folga. É uma roda gigante, a gente está sempre lutando e sempre tentando combater aí as epidemias dessa vida, né? Como é o caso, por exemplo, agora, né, do número alto aí de casos de dengue e que preocupa as autoridades. Então, e naturalmente deveria preocupar a toda a população, principalmente aqueles que têm quintal, que têm um espaço aí e que não, né, faz aí aquela chamada limpeza necessária. Então é importante que se tenha muito cuidado, porque o problema não está nos próprios ou nos espaços, nos prédios públicos, e sim em nossas casas. Aí não depende de nenhuma ação de governo nenhum, vai conseguir entrar na sua casa, a não ser que você permita, mas sobretudo que você faça o devido combate ao mosquito. É uma guerra, e nessa guerra contra o mosquito nós estamos perdendo e feio, porque se um mosquitinho, micro milésimos de centímetro,
tá ganhando da gente com quase 2 metros de altura. Você imagina se aquele bicho fosse um tamanho de um cachorro, então. A gente tava, já tinha, né, eliminado todo mundo. Precisamos combater o mosquito seriamente, e a única forma de combate é a limpeza. Aliás, é importante, e só para eu fazer essa abertura aqui, o mosquito não vive em água suja. Você vê aquela água verde, aquela piscina abandonada verde, provavelmente ali não vai ter os ovinhos do Aedes aegypti. Provavelmente, quase que 100% de chance de não ter. Ele gosta de água limpinha, né, e parada, sem corrente. Então, é muito importante que você mantenha sempre aí o seu quintal limpo, sem nenhum reservatório de água limpo. E sujo também, é claro, evidente. Elimina aí qualquer reservatório de água, né, para que a gente... E quantos anos a gente tem feito campanha em rádio, televisão, jornal, internet? Parece que não valeu de nada. É igual lixo na praia. A gente fala 32 anos que eu trabalho nesse trem aqui. Fala, não joga lixo na praia, leva o seu lixo fora. Chega na praia, tá aquela sujeira. Eita, mas a gente continua falando, não vamos desanimar não. Então, elimine o mosquito para ele não eliminar a gente. Sem contar o tal da chikungunya, zika, que são doenças terrivelmente castigantes. Ela castiga muito as pessoas. Então, fique atento aí. Vamos falar com o Dr. Paulo Irano já sobre esse cenário também epidemiológico da Covid. Tem novas variantes, né, da Covid-19, tem a BB1, BB1.5, XXBB. Eu comecei a anotar, falei, para, porque a gente vai ficar meio caduco com esses códigos aqui, tipo da NASA. Deixa o Dr. Paulo explicar isso pra gente. E do outro lado vem a vacina, que já provou por A mais B que é totalmente eficaz e que salvou muitas vidas. Então, nós vamos falar sobre tudo isso, sobre a saúde de um modo geral, o funcionamento dos equipamentos de saúde que nós temos, e você pode interagir com a gente a partir de agora aqui no Face também. Doutor Paulo, só um minuto para a gente trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br. Eu já trago o bom dia do senhor. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Nas manchetes de hoje, nos destaques aqui do portal Folha 1, Campos planeja força-tarefa para evitar possível epidemia de dengue. O município está com alto risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti e registrou pelo menos 50 casos em janeiro. 50? 60 casos em janeiro. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, meu caro Rodrigo. 60 casos. A manifestação também na pecuária pede justiça pela morte do menino Davi. A criança de 10 anos, uma tragédia, né? Foi atropelada por um caminhão. Comerciante é morto a tiros dentro do próprio bar em Santa Clara. Fábio de Oliveira Machado, de 30 anos, foi assassinado na noite deste domingo. Mulher é agredida com golpes de foice em São João da Barra. Segundo a PM, ela foi agredida durante uma briga e está internada no Ferreira Machado. Racha põe Jair Bittencourt contra Rodrigo na disputa pela presidência da Alerj. A cobertura completa, feita pelo Rodrigo Gonçalves, está aqui no portal folha1.com.br. 2 nomes da região, hein? Do PL e da base, de Castro, agora figuram como rivais para a eleição. Rachou a base. Daqui a pouco o Rodrigo comenta isso aí. O PL é o partido que tem 17 deputados. É bom lembrar que a Assembleia tem 71 deputados, né? Rapaz, é uma quantidade gigante, quase um quarto de deputados aí da Assembleia. O PL tem. Justiça bloqueia bens de 40 presos por depredação em atos golpistas. Ainda, taxista encontrado dentro de porta-malas no próprio veículo. Após caso ser tratado como sequestro, motorista teria dito que foi brincadeira.
Aqui em Campos está com umas coisas estranhas esse ano, né? Que? Teve a bomba que não era bomba, era um negócio teve de... sequestro, teve sequestro. Teve sequestro. Esse negócio Então, tá ficando meio estranho. O que circula, já que o nome do taxista não está identificado, então a gente vai dizer o que está circulando. Sim. Que foi comentado pela polícia, inclusive. Né? Não sei se consta no registro de ocorrência que eu não tive acesso. Mas que ele foi passar o dia na praia com os amigos e ficou com medo de levar um esporro e simulou, junto com os amigos, que ele tinha sido alvo de... Ia levar uma bronca da patroa. Não sei se é da patroa, né? Mas que provavelmente não. Que ele ia levar uma bronca, ele passou o dia na praia. Não sei se é da patroa, se é do patrão. Do patrão. Não, mas se é do patrão também, no sentido de ser o dono do táxi. Também. Pode prestar serviço. Sim. Mas a história parece que passa por isso aí. Ele passou o dia na praia com os amigos bebendo. E os caras esqueceram ele lá? Não, e aí pra ele não dar satisfação que ele ficou sumido o dia todo, ele teria aí... Eu tô dizendo pra você, esse mundo tá meio de cabeça para baixo, não tá normal. Não é normal. Que brincadeira sem graça é assim. Mas acabou ele levando a bronca, provavelmente, e ainda virou notícia aí para tudo que é lugar. BPRV apreende cerca de 10 mil litros de etanol na RJ 194. Detran do Rio começa a emitir nova carteira de identidade nacional. E a Prefeitura de São João da Barra paga o funcionalismo nesta terça-feira. Programa de hoje, 7 horas e 16 minutos. Como eu já disse, temos o prazer de receber aqui Dr. Paulo Irano, que não diferente das outras entrevistas, também vem para comentar sempre esses momentos críticos. Eu acho que saúde é assim, você comemora um pouco, daqui a pouco você já... Não tem refresco, né, doutor Paulo? A gente vive aí ainda na pandemia, temos novas variantes e aí, assim, a gente está numa fase branca, até o senhor falou agora internamente que branquíssima, graças a Deus, e a vacina, primeiro Deus e depois essa vacina, mas, sobretudo, momento também de concentrar forças de novo do gabinete de crise e aí voltar agora todas as atenções, sem esquecer a Covid, até porque já vem vacina aí em fevereiro, mas voltar as atenções para a dengue. Doutor Paulo, bom dia. Janeiro é sempre mês de férias para muita gente, né? Secretário não tem férias também não, né? Tem que, se der um final de semana. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Paulo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, é um prazer mais uma vez estarmos aqui para que a gente possa trazer as notícias dos acontecimentos na área da saúde, da nossa cidade. Temos aí evoluído bastante, né, nesses 2 anos de governo do prefeito Vladimir, mas a saúde é aquilo, eu costumo dizer, de um gigantismo incalculável e de uma complexidade inimaginável para quem não está dentro dela. Por essas razões aí que você já fez algumas considerações que não para, né? Porque é a vida, né? E as coisas não param de acontecer. Ela é dinâmica, ela é viva, ela está respirando, ela está mudando, ela está se transformando. E, logicamente, a população sempre fica à mercê de sazonalidades, fica à mercê do meio ambiente, né? A gente vê essas tragédias que acontecem, né? De repente, Nova Iguaçu mesmo, essa semana foi de apavorar, aquela cachoeira que surgiu atrás de um shopping. Depois de pegar fogo do shopping. Algo assustador, né? Quer dizer, então, são coisas que vão acontecendo que muitas vezes independem, né, da nossa vontade, na verdade. Mas muitas coisas dependem das nossas atitudes, né? Falando aí da Covid, e que estamos hoje numa fase branca e graças a Deus estamos numa fase branca, mas isso tudo em decorrência de toda essa campanha de imunização, né, de quanto que nós clamamos para que a população comparecesse, né, aos postos de saúde para que fossem imunizados, o quanto que a gente continua falando em completar o esquema de vacinação, né? No país inteiro nós temos aí quase 60 milhões de pessoas que não completaram o esquema de vacinação. Tomaram as primeiras doses, não fizeram um reforço. E isso acaba deixando uma vulnerabilidade maior. Chamando a atenção para a nossa cidade, vocês se recordam, né, neste passado muito recente, que a gente fez um movimento, né, de chamamento
às pessoas, às famílias, aos pais, para que levassem os seus filhos para vacinar. Nós tínhamos um índice de imunização das crianças baixíssimo, colocando-as num risco muito grande, né? Seria um bolsão de susceptibilidade, vulnerabilidade das crianças. E eu quero agradecer aqui, tantas vezes chamei a responsabilidade dos pais e eles responderam, Cláudio, isso que foi bom. Né? A gente teve realmente um boom na vacinação das crianças, consequentemente tivemos as nossas crianças protegidas. Chegamos a 96%? No geral, né? No geral. No geral, isso. Então é um índice muito significativo, o Campos pode ser acho que diferente até de outros municípios, não? Não, o nível de vacinação do país, a média estava em 50%. Então a gente avançou muito, isso em decorrência, né, da abertura dos meios de comunicação. A gente tem que agradecer muito, né, tanto a imprensa falada, escrita, televisada, participaram desse movimento, neste alerta, o tempo todo falando, fazendo esse chamamento na responsabilidade dos pais. Isso foi um ganho da nossa sociedade. Com isso, a nossa sociedade fica mais protegida, com isso diminuíram os casos, porque é toda uma dinâmica. Quanto mais casos você tem, maior a possibilidade de termos casos graves, maior número de internação, UTI e óbito. A partir do momento em que a gente diminui bastante o número de casos, automaticamente temos poucos pacientes que serão internados, consequentemente irão para o óbito. E, mais uma vez, lembrando que esses óbitos que ainda acontecem eventualmente são óbitos, na imensa maioria, de pacientes idosos com várias patologias e normalmente eles acabam falecendo da complicação das suas próprias doenças, não pelo fato da Covid, né? E muitas das vezes também, só para eu trazer o bom dia do Rodrigo, mas complementando, eu acho fundamental o senhor falar sobre isso, não eu, mas o senhor, que é uma autoridade no assunto, pela idade, as comorbidades já pré-existentes e a falta do complemento do quadro da vacina, ou até nem tomou nenhuma vacina. Normalmente, a maior parte dessas pessoas que vêm a óbito quase que é uma grande, imensa maioria. Eu diria que a mais de 90% dos casos são daqueles que não completaram, a maioria não completou o esquema vacinal. É essa a questão. Né? Então, é imperativo que todos tomem a primeira dose, a segunda dose e o reforço, né? Temos aí a terceira e a quarta dose. Você tocou aí na vacina, né, dessa nova vacina chamada vacina bivalente, que será distribuída a partir do dia 28 de fevereiro pelo Ministério da Saúde. É sempre o Ministério da Saúde que nos fornece essas vacinas. Estamos sempre nessa dependência do recebimento via Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, e, consequentemente, nós vamos aplicar essa vacina. Lembrando que esta vacina bivalente, ela só pode ser aplicada em quem fez o ciclo completo da outra vacina. Tinha até notado essa pergunta aqui. Nunca vacinou, já vou tomar essa nova. Não, não vai, porque não vai ter o efeito esperado. Então, é imperativo que a pessoa tenha sido vacinada de forma plena nessa primeira fase da imunização. A diferença dessa vacina dita bivalente, você traçou aí, eu me permito então já fazer aqui um paralelo para que as pessoas entendam a questão dessa bivalência, né? Desta nova vacina, é porque uma das variantes, que hoje é a variante que predomina, né, na circulação, o vírus, a variante do vírus, elas são todas variantes, com todas essas letrinhas que você colocou, e essa última agora é a BQ1, essas vacinas, esses vírus, são todos derivados da variante Ômicron. A vacina inicial, ela foi desenvolvida na plataforma do vírus inicial, do vírus de origem. Como surgiu essa variante que acabou predominando, que é a Ômicron, essa segunda geração de vacinas já trabalhou em cima desta variante Ômicron. Então, a potencialidade dela de imunizar em relação a este vírus circulante é maior. Então, é uma vacina que vem somar, sim, ela potencializa um quantitativo muito maior de possibilidade de imunização, ou seja, de geração de anticorpos que dão esta proteção em cima desta variante Ômicron, que é a variante predominante. Então, é uma vacina que deverá ser aplicada, todos deverão tomar.
Inicialmente, ela será direcionada, como sempre, para aqueles pacientes idosos acima de 70 anos, portadores de comorbidades, de imunossupressão, portadores de doenças que comprometam o sistema imunológico. Então, essa é a prioridade inicial, aí na sequência vai abaixando a idade e vai atingindo outros segmentos. Então, essa é assim um resumo muito rápido para que as pessoas possam entender o que é essa variante e o que é a questão da vacina bivalente, tá? Perfeito, Paulo, muito obrigado, e nós vamos ter mais tempo para a gente falar. Preciso explicar melhor sobre essas variantes e as vacinas. São 36 milhões de doses que devem chegar no Brasil no dia 27. Já estão aí, na verdade. Eles começam a distribuição logística no dia 28. 28 de fevereiro. Perfeito, perfeito. Meu querido Rodrigo Gonçalves, bom dia, seja bem-vindo, como sempre, mestre aí, né, nas estratégias do convidado. O gabinete de crise se reuniu ontem e já traçou estratégias para falar da dengue. O Rodrigo, sabidamente, tem a oportunidade de trazer aqui o Dr. Paulo para conversar com a gente. Bom dia, seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, Marcelo, que está aqui. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente em 98.3. Não só pelas ondas do rádio, mas também nas nossas redes sociais. Você que acompanha a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube. É sempre um prazer ter vocês com a gente, né? Toda manhã aqui. A gente sempre trazendo informação e receber o Dr. Paulo Irani, que é um prazer. Né? Ele que está aí empenhado nessa grande ação, né? Junto com todas as autoridades de saúde e também da Prefeitura, né? Nessa força-tarefa contra o Aedes aegypti. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é muito importante, como você falou no início do programa, a colaboração de todo mundo, né? E a gente vive esse momento de chuva e sol, a gente sabe que é um cenário muito propício, né? E qualquer vacilo aí é importante a gente evitar, né? E a gente fala isso porque as pessoas às vezes se atentam a situações, vamos dizer assim, maiores, e muitas vezes não se atentam aos detalhes, e são nos detalhes que é aí que esse mosquito muitas vezes prolifera e leva risco aí a uma família toda e às vezes, né, a toda a vizinhança. Então é importante a gente falar sobre isso também, porque o índice de infestação aí do Aedes aegypti apontou campos aí com um índice bastante alto, de mais de 5%, quando o mínimo aí permitido é de 1%. Então a gente está numa situação de alto risco. Então é muito importante aí, a gente já tinha recebido Morales que falava sobre isso, sobre o levantamento ia ser feito, mas agora a gente vê esses números aí bastante preocupantes e é a hora da população correr aí, porque a gente hoje tem 60 casos, que é um número para uma população como Campos considerado pequeno, mas em um mês só, né, que não vinha aí sendo registrado quase caso nenhum. Isso aumenta muito o alerta, principalmente para os próximos meses, e é justamente isso que a Prefeitura quer evitar com essa ação conjunta, né, trazendo essa série de medidas que o Dr. Paulo Irano vai trazer para a gente no programa. Dr. Paulo, seguimos aqui com esse assunto Covid. Como é que está o quadro hoje em Campos, em termos de números de internados? O Rodrigo lembrava aqui agora há pouco, de que, internamente ainda, de que teve uma senhora de 85 anos que teria sido aí a última vítima, e como o senhor disse, talvez pela idade, pela resistência física já natural, e também essa questão das comorbidades, aquelas doenças pré-existentes, né, e que se agravam com o quadro mais crítico da Covid-19. Como é que está hoje em número de internação? Não precisa ser preciso, porque não sei se eu tenho esses dados, e de óbitos e também de vacinação. A gente está com um percentual baixo, alto, médio, como é que está? Então, vamos lá. Todos nós temos plena convicção de que a Covid continua sendo uma doença agressiva, uma doença grave, uma doença de alta morbimortalidade, ponto. Tanto que nunca em tempo algum tivemos tantos óbitos por conta de uma doença no nosso país e no mundo. Então isso é patenteado, é indiscutível a agressividade deste vírus em cima do organismo das pessoas. Isso é um ponto que está bem pacificado. É lógico que, como nós sempre falamos, a vulnerabilidade maior é nos pacientes mais idosos, no paciente que tem uma imunidade deprimida, o paciente que tem comorbidades, quer dizer, outras doenças, e normalmente, conforme a idade avança, as doenças aparecem, a hipertensão, o diabetes, né? A arteriosclerose, são as doenças vasculares que vulnerabilizam mais o organismo da pessoa. Aí ele é acometido pelo vírus, ponto.
onde é que nós temos um corte importante nesta pandemia? Foi após o surgimento das vacinas. Se não fossem as vacinas, a gente ainda estaria naquele desespero contínuo, né? Naquele sufoco desesperador, eu diria, de não ter leitos para internar as pessoas, de as pessoas não responderem ao tratamento. Enfim, o que mudou, na verdade, foi o corte vacinal. Então, por isso a importância da vacina, por isso a importância de se completar o seu ciclo vacinal para que fique protegido. E, às vezes, há um escape disso, né? Mesmo vacinado, a pessoa não responde de forma adequada àquela vacina. Isso é uma situação. Porque a vacina, por si só, o que faz a vacina? A vacina estimula o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos na defesa especificamente daquele vírus. Se eu não tenho uma imunidade adequada ou íntegra, eu não vou responder de forma adequada. Então, mesmo às vezes tomando as vacinas todas, com todas as doses de reforço, a pessoa mesmo assim pode estar vulnerável. Quando associado a comorbidades, doenças coronárias, doença cardíaca, doença pulmonar, doença hepática, insuficiência renal, já com doenças outras graves, não há dúvida que ele vai sofrer muito mais. E isso tem sido a tônica de todos os pacientes que acabam evoluindo para o óbito, pontualmente são pacientes que são portadores de comorbidade. Então, a maioria deles, raramente hoje a gente tem um jovem que acaba, como na época tínhamos, né? Jovens, poxa, com plena saúde, atletas, pessoas íntegras, rígidas, saúde plena, acabavam indo ao óbito. Hoje a gente não vê mais isso, porque essa grande, imensa maioria foi imunizada. Então, esse é um corte importante para mostrar a importância que tem a vacina, o quanto que a guerra que foi para vacinar as pessoas. Nosso país, a gente teve uma série de resistências relacionadas à vacina. Houve um movimento anti-vacinal severo, grave, que repercutiu, inclusive, nas outras vacinas que, historicamente, o nosso país sempre foi exemplo para o mundo, né, das doenças outras existentes, como a poliomielite, como o sarampo. Nossas crianças sempre foram completamente imunizadas e aí a gente chega num risco, né, de voltar essas doenças que estão excluídas do nosso calendário, né? Elas não aparecem mais, mas se você não vacinar, elas voltam. Então, foi essa campanha toda, a gente estava no índice de imunização muito baixo. Enfim, isso já está bem definido. É importante, mais uma vez, reforçar a importância da vacina. É o único meio que nós temos, eu diria, de abordagem que nos garante uma proteção, né? As outras medidas, que eram o distanciamento, o uso de máscaras, isso ajudou muito naquele momento em que tínhamos. Tanto que, com a fase branca que estamos nesse momento na nossa cidade, nós ontem publicamos, né, tivemos o gabinete de crise e a conclusão nossa foi de que pode se flexibilizar sim, e o uso de máscara ficando restrito às unidades de saúde, né, em que, na verdade, você tem ali vamos dizer, uma concentração de patologias em que deve haver essa proteção, sim, tanto para os profissionais de saúde quanto para os próprios pacientes, né? Então, esse é o cenário que hoje a gente tem. O índice hoje de imunização, a gente atingiu um índice bastante satisfatório, mas continuamos insistindo de que a gente tem que vacinar aqueles que não foram e aqueles que não fizeram o ciclo completo, fazer o reforço. Isso é o primeiro passo importante. O segundo passo é de que a gente tem que estar atentos, logicamente, quanto mais precocemente tivermos um diagnóstico, é melhor para todo mundo. Então, ainda continuamos com a estrutura, né, necessária hoje para poder fazer a testagem imediata. Então, isso tudo a gente disponibilizou muito para a população, a questão da testagem, a questão do diagnóstico. Tem procura por testes ainda? Tem procura, sim. É sempre que a pessoa tem... Qual é a recomendação que a gente faz sempre, né? O paciente que tem sintomas gripais, ele deve se testar. Testar para se identificar logo e para proteger os seus, principalmente, né? E aí, uma vez positivo, ele deve usar a máscara, ele deve se restringir, ele deve evitar o contato com outras pessoas, porque o vírus continua altamente transmissível. O que acontece é que hoje ele tem a barreira da imunização.
Ele encontra, estamos aqui em 4 aqui na sala. Se eu tiver contaminado, eu vou contaminar vocês 3. Mas se vocês estiverem vacinados, o vírus não se reproduz. Ele não vai se multiplicar. A carga viral que vocês vão ter é muito pequena. Então, debela a infecção e ele interrompe aquele ciclo de reprodução. Quando você tem um ambiente em que você tem muitas pessoas que não têm a imunização, ele encontra um ambiente favorável para ele se reproduzir. E aí ele vai se multiplicando e aí um multiplicando o outro, aquele índice, né, de contaminação. E quem está vacinado, ele espelha, ele emite menos carga viral, é isso? Isso, porque ele reproduz menos. Porque o vírus, ele enquanto vacinado, os anticorpos que ele tem debelam a reprodução desse vírus, a replicação viral. Não há essa replicação potencial, porque a gente pode fazer essa medição da quantidade de vírus que se replica, entendeu? Então a população viral é menor, então ele vai transmitir menos também. O doutor Paulo está falando sobre essa questão da imunização e eu vi que o agendamento para as crianças, né, de 3 a 4 anos continua sendo feito, assim também para crianças acima de 12 anos. É importante reforçar isso, porque a gente está prestes a voltar aí, né, às aulas. Acho que algumas escolas já até voltaram, né, às aulas. Eu acho que uma mudança dentro dessa questão da fase branca é as crianças não precisarem voltar, porque eu lembro que no ano passado a gente terminou o ano aí com as crianças tendo que ir para a escola usando máscara, uma certa faixa etária aí, né? Então isso agora muda, elas retornam já sem uso de máscara por conta dessa questão da cobertura vacinal, mas é importante dizer que continua vacinando, né? E que as pessoas podem procurar, né? E principalmente essas idades de 3 a 4 anos, que é uma idade que agora está sendo coberta. Perfeito, é isso mesmo, Rodrigo. Não podemos esquecer da imunização, né? A gente prega isso sempre. É preciso que todas as crianças estejam imunizadas, né? Então, vejam como que é todo um processo, né? Vacinava até os 18, depois dos 18 aos 16, depois aos 12 anos, depois aos 8 anos, depois 6 anos, 3 anos. E assim a gente foi, na verdade, aumentando essa cobertura vacinal. No que diz respeito às crianças, a gente tinha essa obrigatoriedade, caiu nesse último decreto agora, a gente flexibilizou já, não vai haver mais a necessidade das crianças irem para as escolas de máscaras. Então isso já é um avanço, permite com que as crianças, né, se sintam muito melhor. Isso é importante, mas ainda a gente alerta a vigilância que tem que acontecer com os professores, nas creches, enfim, crianças com sintomas gripais, essas crianças devem não ser testadas, deve alertar os pais que levam ao posto de saúde para que façam o teste, para poder ficar seguro e segurança para as outras crianças também. Então, só reforçando, estão disponíveis, então, a primeira e a segunda dose da Coronavac para as crianças de 3 e 4 anos, né, mediante agendamento online, né, e também tem por livre demanda lá na Fundação Municipal de Esportes, das 9 às 4 horas da tarde. Então, é importante aí que todo mundo busque, como a gente falou, né, aquelas pessoas que ainda não levaram seus filhos, já está mais que comprovado que a vacina é extremamente segura e eficaz, né? A gente pode falar isso aqui tranquilamente pelos números que a gente tem hoje, né? E também aproveitando para aquelas crianças para as pessoas acima de 12 anos, não só crianças, né, para todo mundo acima de 12 anos, as vacinas continuam disponíveis e também em alguns pontos do município, né? Então, aqueles que ainda não receberam a primeira, a segunda, terceira e quarta dose, e a quinta dose, no caso específico, né? No caso, a quinta dose. São aquelas pessoas, né, de comorbidades, ou pessoas, né, imunodeprimidas que tá indicada a quinta dose. Então podem procurar, são 8 polos de atendimento, né, das 9 às 4 horas, além da unidade hospitalar lá do Saldanha Marim. No site da prefeitura, tá lá, a atualização, uma das últimas matérias a ser atualizadas. Daqui a pouco o Cláudio até coloca lá, né, Cláudio, no link da nossa live aí, para que as pessoas vejam os pontos. Porque, por mais que a gente viva esse momento agora, vamos dizer assim, de mais tranquilidade, é importante esse processo de imunização continuar sendo feito, porque, inclusive, a gente tem visto, né, doutor, eu queria que só falasse sobre isso, que os casos, muitas vezes, que acontecem de internação é justamente daquelas pessoas que não buscam a dose de reforço. Isso. A que momento a pessoa, por exemplo, eu já tomei minha terceira dose, em que momento eu fico sabendo que eu preciso tomar, no caso, a quarta dose? Na verdade, você tem um período, né, da segunda para a terceira para a quarta dose, são 2 meses, 3 meses, você já deve tomar o último reforço. Mas, por exemplo, né? A quarta dose está sendo última dose. A quarta dose já está sendo aplicada para todo mundo já ou para quem? Sendo aplicada já. Ou tem uma questão de idade?
Não, aplicada para todos. Já Então, está aí, Cláudio, já tô atrasado, Cláudio. Tô falando? Assim. Eu já tomei a quarta. Eu já. não tomei a quarta. É que, na verdade, eu nem gosto. Eu nem gosto, assim, particularmente, não gosto de ficar chamando esse negócio de quarta, porque vai ficar. Quantas vezes você já tomou a vacina da gripe? H1N1, H2. Na verdade, vai muito provavelmente essa vacina, né, da Covid, ela poderá se tornar realmente obrigatória, como é da influenza, né? Do influenza. Porque acho que anualmente a gente vai ter que estar reforçando isso. Ó, sou consertando, já tomei a quarta dose, tá, gente? Agora que eu fui olhar aqui, porque eu já... Viu? Tá aqui, ó, o comprovantezinho, ó, tá meio amassado, por causa da última cheia aí lá do... Como entrou água no meu carro, entrou no comprovante. Mas tá aqui, ó, quarta dose. Deixa eu pegar uma carona na sua pergunta, Rodrigo, se você me permite, e perguntar ao doutor Paulo. Ano passado, inclusive, houve, quando o Rodrigo citou volta às aulas, houve uma certa polêmica do cartão de vacinação, que nós sempre apresentamos, sem nenhum problema. Mas aí veio essa força aí do negacionismo inacreditável, porque se eu estou aqui hoje inteirinho, são e salvo, porque eu tomei a BCG, porque eu tomei todas a polio, que a polio é a paralisia infantil. Que a gente fala muito da polio. Eu sou mais assim das campanhas impactantes. É paralisia infantil. Se você não teve, por que você vai permitir que o seu filho tenha? Não teve porque ficou protegido pela vacina. Porque tomou a vacina. E está vivo, e está inteiro, está tranquilo, graças a Deus, e a vacina. Então, aí houve uma polêmica. O secretário de Educação até chegou a falar, o senhor chegou até a confirmar que ia pedir o cartão de vacinação, mas depois recuou, não houve esse pedido. Como é que está para hoje essa questão do cartão de vacinação, que já deixo claro que eu sou a favor de apresentar isso em dia? Na verdade, o que ocorre é que há sim uma obrigatoriedade da apresentação. O que ocorre é que nós temos constitucionalmente um direito da criança, que é o direito à saúde, à vida e o direito à educação. Então nós não podemos impedir, não podemos impedir que a criança se matricule. É direito dela matricular. Então não pode haver este impedimento. Se não tomou a vacina, não vai se matricular. Então a gente envolveu, inclusive, o Ministério Público. A gente tem que reconhecer aqui a importância, né, que o Ministério Público tem sido presente, né, em todas essas nossas pautas, desses conflitos, né, relacionados à sociedade como um todo, né? São situações coletivas, não são individuais. Né? E a gente tinha, pura e simplesmente, um intuito de proteger as nossas crianças. As crianças, naquele momento, eram o grupo mais vulnerável que a gente tinha. E era uma leviandade naquele momento, uma vez que tinha sido liberada a vacina, para que a gente pudesse aplicar essa vacina. A gente tinha ali um gap de mais 1 ou 2 semanas, não me recordo exatamente, a gente quis postergar. E aí nós não iniciamos as aulas naquela semana, seguramos um pouquinho para que a gente pudesse vacinar. E começamos a vacinar as crianças e aí nos tranquilizou. Quer dizer, hoje a gente está voltando às aulas num outro cenário, com as nossas crianças, a maioria vacinada, e, ao mesmo tempo, com o índice de infecção, o índice de contaminação das nossas crianças muito baixo e, consequentemente, a gente está numa bandeira branca, vamos dizer, numa fase branca da pandemia, permitindo que as crianças retornem às aulas sem haver a necessidade do uso de máscaras. Eu só queria chamar a atenção, quando eu falei aqui dos professores identificarem a criancinha com gripe, eu acho que essa identificação começa dentro de casa. Os pais têm que ser o bastante responsáveis, uma vez que o seu filho apresente sintomas gripais, não mande para o colégio, não mande para a escola, até que se esclareça se tem algo a ver com o Covid ou não. Como hoje nós temos as crianças imunizadas, a maioria delas, nós temos quadros mais leves. Não temos mais aqueles quadros de Covid grave. Insuficiência respiratória, é muito grave. Exatamente. Né? Então, por quê? Porque estão imunizadas. Porque o anticorpo está brigando com o vírus e não deixa com que ele se replique, que ele se reproduza. E, consequentemente, as agressões são menores. Então, frente a sintomas gripais, evite até que se esclareça para mandar as crianças para o colégio. Doutor, só para a gente entender, então hoje
o mínimo de idade a ser vacinado hoje em Campos qual é? Estamos aí na faixa dos 3 anos. Uhum. Mas a proposta, hoje já a proposta de ampliação disso? Aí são critérios ministeriais, né? Bem definido. A gente quer vacinar todo mundo. Né? Mas hoje, então, só tem vacina a partir de 3? 3 anos. Tá certo. 6 meses aos 3 anos, daqui a pouco a gente já está, com certeza. Doutor Paulo, ontem foi feita uma reunião, só para a gente fechar esse assunto da Covid. Fizemos aqui programas inteiros, né, doutor, sobre Covid no ano passado. Foi tenso, né? Ano passado e ano retrasado, né? Momentos difíceis, né? Somos sobreviventes nessa pandemia, nessa guerra, né? Então, muitas pessoas morreram no país, né? São 600 e quase 70 mil pessoas, se não me falha. Muita gente. É muita gente. E aí nós tivemos, assim, momentos dramáticos, mas hoje a gente pode meio que até comemorar aqui esse alívio aí dessa pandemia pelo mundo afora. Me lembro lá no norte da Itália, aquelas cidades concentradas lá, com um grande número de operários, daquelas fábricas de carro, meu Deus do céu, quanta gente morreu, morrendo gente, e o povo, olha, desacreditando, e os negacionistas, os terraplanistas que acreditam que o planeta que a Terra é plana, meu Deus do céu, fazendo campanha a favor do vírus. Eu falei aqui, me lembra, perdemos grandes amigos, entre eles o nosso saudoso Marcelo Lessa. Eu falei, Marcelo, isso aí são os fanáticos pelo vírus. Ele até na época, Tadinho, falou, rapaz, boa pegada isso, que o cara só pode ser o apoiador do vírus. Então passou aquele momento, mas hoje, então, a gente fecha esse bloco aqui, só falando dessa reunião de ontem com relação à Covid-19. Quais são as novas mudanças? O senhor falou sobre a retirada total de máscara, agora das crianças também. Cláudio, só porque assim, a gente está falando sobre isso, mas ontem foi publicado aí pela OMS que decidiu manter a Covid como emergência global. Sim, então sim. É bom a gente reforçar isso. Porque, não há fim da pandemia anunciado. Não, e a situação não está tão tranquila assim em outros países no mundo, né? Então, assim, é importante reforçar isso porque... você tem a Índia, Bangladesh... É bom a gente reforçar isso porque a Organização Mundial de Saúde, ela está em cima, porque, né, a situação está muito tensa ainda. Então, assim, a gente tem visto hoje uma situação mais tranquila, mas ainda é uma emergência mundial, né? Então, sim. Esse BQ1... surgiu também aí agora. Mas a minha pergunta justamente é sobre isso, essas flexibilizações vão também atingir setores de saúde? Por exemplo, quem vai fazer um exame, quem vai ao médico, precisa de máscara. Todas as instituições hospitalares, onde a gente tem rede de urgência e emergência, onde a gente tem internação hospitalar, continua obrigatório. Ponto. Até porque ali é o fluxo que, inevitavelmente, você vai cruzar com pessoas que estão com suspeição, com outras patologias, comorbidades, doentes de outras patologias, que são pessoas mais vulneráveis. Então, é um ambiente que deverá estar um pouco mais protegido, né? No que diz respeito aos outros segmentos, aos outros espaços, na verdade, a gente está flexibilizando, sim, a liberdade, né, da não obrigatoriedade do uso de máscaras. Mas continuamos recomendando naqueles pacientes com certa vulnerabilidade, idosos avançados, portadores de comorbidades, com doenças que façam uma imunodepressão, né? Esses pacientes, eles devem continuar se protegendo por uma questão lógica, né, de que são mais vulneráveis. No que diz respeito aí à questão da Organização Mundial de Saúde manter como emergência em saúde, né, global, pelo fato de que a gente tem vários polos e focos e países com diferentes comportamentos, né? Não só do vírus, mas muitos deles ligados à imunização, né? Aqueles países que imunizaram mais, vejam só, a gente tem melhores respostas, né? Aqueles países que, por alguma razão,
principalmente a razão mais, eu diria, evidente da não vacinação é a razão econômica, ou então razão política. A China, mesmo onde começou, ela não permitiu que se vacinasse com outras vacinas que não fosse apenas a vacina da China. Lá não se aplica a Pfizer, não se aplica a Moderna, não se aplica nada. Então, houve uma restrição da imunização para a população, que é a maior população do planeta, né? E aí nós tivemos aí esse período agora recente, muito recente, de uma contaminação em massa dos chineses. Foram 170 mil mortes nas últimas 8 semanas. Isso porque né? Não só na China, mas... Isso é o que aparece, né? Exatamente. Porque lá eles realmente é um país que mantém esse controle da mídia. Não é uma imprensa como é no Brasil, livre para poder mostrar as coisas. Esse número de 170 mil foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde, não só referente à China. Nas últimas 8 semanas, que foi aquele pico da Omicron, né? Então teve aí um número considerável de mortes, por isso, né, eles, por outros critérios também que eles colocam, a questão de alguns países não estarem imunizando, a questão também do cansaço do profissional ainda ser uma coisa, né, que ainda é muito desgastante para o profissional. Então, assim, tem vários critérios que eles colocam, né, para avaliar aí a Covid como ainda uma doença vamos dizer, de emergência mundial. Cláudio... Mas deixa eu só imaginar nesse ciclo. É um ciclo, a doença é um ciclo. Você vê que a gente teve vários ciclos, né? E a recrudescência da pandemia, ela foi sempre em decorrência do surgimento de uma nova variante. Por que que surge uma nova variante? É quando o vírus se reproduz muito. É quando o vírus ele se multiplica muito. Então, nessa multiplicação desenfreada é que surge uma nova variante. Uhum. Quando você tem uma população imunizada, quando você bloqueia, de alguma forma, essa proliferação do vírus, você impede que surjam novas variantes. Tanto que as variantes que chegaram ao nosso país vieram de outros países primeiro. Elas começam lá fora. A história da pandemia, você vê que ela se repete. Começam lá na Europa e, de repente, vai chegando aqui no Brasil. E chega no Brasil, chega nas capitais, depois vem para o interior. É sempre assim, né? É toda uma dinâmica. Sendo que nós aqui, como a gente está num polo hoje, Campos se tornou um eixo de movimentação de pessoas em nível internacional, por conta do porto, enfim, sim. Pela cadeia do óleo e gás, a gente tem esta conexão quase que direta. Né? Nós não somos um ponto isolado no nosso país. Hoje, Campos faz parte de um eixo de globalização, eu diria, de movimento de pessoas. Então, a gente está sempre nessa vulnerabilidade, né, em relação à questão do surgimento de novas variantes. Então, eu acredito que só teremos um novo pico se tivermos uma nova variante. E aí a gente vem agora falando, né, você falou dessa questão de receber Campos, não só Campos, mas assim, claro, a gente sabe que Rio de Janeiro recebe um número de pessoas muito grande, carnaval, verão agora, né? É uma situação muito próxima da gente, assim, né? É complicado. Então a gente vem nesse período de verão, onde as pessoas costumam se aglomerar, né, mais, né? E aí que é maior. Então, como que está isso? Esse acompanhamento, não falo só em relação a Campos, mas até a Secretaria Estadual de Saúde, eles têm feito algum tipo de orientação mais específica? Como é que está isso? A orientação proteja-se, né? Mas é impossível você conter a população no carnaval. Você olhar hoje mesmo, qualquer movimento pré-carnavalístico que acontece, as pessoas estão liberadas, estão, né, soltas, livres, leves, soltas, e não estão nem preocupadas, principalmente porque a maioria está vacinada, então acha que passou. O que deixa a população, o Cláudio falou uma coisa muito séria e ainda há pouco aqui na nossa conversa, que é aquele choque. O ser humano, o indivíduo, a nossa sociedade, ela só fica atenta, alerta ou temerosa quando há um resultado negativo, ou seja, é a questão do óbito. Quando você tem um arrefecimento do óbito, as pessoas ficam mais livres. Se começarmos a ter, novamente, óbitos por conta do Covid, começam as restrições novamente. As pessoas começam, né, a se poupar, a se segurar e a se proteger. É sempre assim, a dinâmica ela não para. Então é aquela coisa, te cuida que senão você morre. Né?
Ou se cuida ou mata o mosquito ou o mosquito mata a gente. Não tem, é guerra declarada, porque o mosquito não está brincando. E a gente falava isso também no auge da pandemia e não deixa de falar hoje. A Covid, o vírus, o coronavírus, ele é inteligentíssimo. Parece que tem, sabe? Ele tem capacidade de se... Tão inteligente que também, o senhor falou, e falou muito bem, claro, a vacina, ela deu um corte, né, na progressão do vírus. Mas há também uma informação, o senhor pode confirmar ou não, que a gente trabalha com as informações reais, não é de achismo e nem de grupo de conversa. Há informação também, a gente conversando com os especialistas, de que o próprio vírus, ele já se adequou também para não matar o seu hospedeiro. Porque ele estava muito agressivo. Ele por si só, para se manter vivo, ele diminuiu a agressividade. Eu não sei se isso é real, não sei se... A guerra biológica, ela eu diria, contínua, né? Isso é uma guerra biológica, não deixa de ser, né? Sim. Então a gente fica brigando, o ser humano, Sim, contra os vírus, as bactérias, as riquécias, enfim, fungos, é toda uma guerra. Tanto que você vê, quando a gente fala em vírus e predominância do vírus circulante, né? Você vê, a gente teve a dengue que ficou aí quieta, 2 anos quietinha. A gente não teve epidemia de dengue, porque havia uma predominância de um vírus circulante que é o vírus da Covid, né? O SARS-CoV. Então, quando você bloqueia e diminui essa circulação, olha o que está acontecendo já. Imediatamente vem o vírus agora da dengue, né? Então, com as suas variantes, ele eclode, ele começa a circular e começa a comprometer as pessoas, que é o que está acontecendo. É o ciclo da vida. Então, isso é real, né? Agora, se o vírus ele é sabido para poder diminuir a sua agressividade só para se manter vivo, ele só se mantém vivo porque ele encontra espaço para isso. No momento em que estivermos todos imunizados, todos com alto nível de anticorpos, a gente está municiado de uma artilharia contra o vírus. Então, eu acabo com a circulação dele. E assim foi com outros vírus. A história mostra isso. Por que a gente falou em pólio e a pólio ela foi debelada no nosso país? Nós não temos casos de pólio há décadas. Por quê? Porque todas as pessoas eram vacinadas. Sim. Todas as nossas crianças eram vacinadas. E assim sucessivamente, né? Então, é toda uma dinâmica que a saúde, quando eu digo que ela é complexa, inesgotável, gigantesca, é por isso. Não para. Não para. Você diminui algo, no outro dia aquilo nasce de novo. Renasce. Impressionante. E de uma forma diferente que vem dificultar mais o combate. E aí, é justamente nessa omissão da gente. Ou omissão em combater o mosquito, ou omissão em não se cuidar, não se distanciar, não se vacinar. Quer dizer, a gente tem uma parcela de culpa muito grande. Sempre tem. E eu vi uma matéria ontem, o senhor falava sobre o surgimento do vírus, de que o vírus foi criado na China e disseminada. O cara usou, um especialista usou uma palavra interessante. Isso é um pensamento nefasto. Não existe essa criação de vírus, o vírus não é chinês. Esse coronavírus existe desde 1940. E aí vem se transformando ao longo dos anos, e com Exatamente. Vetores animais, se propagam aí com, né? Meu caro, eu fiquei entendido desse assunto, que foram 2 anos fazendo programa aqui com vocês aqui. Não que eu sou leigo, mas assim, conversando com vocês... Entendimento, sim. Eu acho que eu diria que essa divulgação, a publicização dos fatos reais, concretos, sempre que quando baseado nos fatos reais, quando baseado na ciência, na técnica, na tecnologia, a gente vai, logicamente, multiplicando o conhecimento e o posicionamento da população. Por isso que é importante, né, a imprensa, a mídia, de esclarecer de forma adequada, clara, né, o que é que está acontecendo e dando as orientações necessárias de uma forma coletiva.
né? Porque não tem outra maneira de você atingir a população de uma forma universalizada que não seja através dos meios de comunicação, né? A gente não consegue falar com um por um dos indivíduos da nossa cidade. É só através, logicamente, dos sistemas de comunicação. Perfeito. Doutor Paulo, se me permite, rapidamente aqui, são 8 horas em ponto agora, eu vou fazer um rápido intervalo, peço licença ao senhor, e a gente volta, virando um pouco a chave, tem algumas participações aqui, o pessoal deixando perguntas, sugestões, falando aqui já de carro fumacê, enfim. A gente volta para falar um pouco, virando a chave agora contra o mosquito. A chave e todas as atenções de combate aí ao mosquito Aedes aegypti. E o índice do Lira, o Rodrigo já falou muito bem aqui, que ele está muito alto, é 5,2. Lembrando que o índice máximo é de 6. Então, quer dizer, a gente está lá no topo do índice. Ou seja, a situação é gravíssima. 8 horas em Campos, mas vai ter gente que vai dizer, mas agora que acabou a Covid, vocês estão falando de dengue. Estão arrumando coisa, né? Nós estamos... Rapaz, é um negócio impressionante. E isso, a gente está aqui para combater justamente isso. 8 horas em Campos. Voltamos já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Contando com os mais capacitados